Olá! A pergunta que nós abrimos o programa hoje é sobre o anticristo. Quantas e quantas conjecturas existem sobre esse termo anticristo? E aparentemente a Bíblia até pode nos dar a ideia de que o anticristo ainda virá, só que em outro momento ela diz que ele já está aqui, como por exemplo, 1 João 4, a partir do verso 2 e 3. E assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito de Deus, se o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem um Espírito, que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Ora, a Bíblia diz que em algum momento ele virá. Aqui está dizendo que ele já está aqui. Como entender? Quem é o anticristo? Ele já está? Ainda vai vir? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade e é muito bom ter você aqui com a gente. Você já sabe, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas e as suas dúvidas são respondidas na Palavra de Deus e é Ele quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Bíblia. Professor Leandro Quadros. Professor, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Tudo bem? Está preparado? Tudo bem, espero estar preparado, espero que mais uma vez, amigo telespectador, você possa perceber que a Bíblia sempre tem as melhores respostas às nossas dúvidas. Se você acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Na Mira da Verdade é um programa de respostas a dúvidas bíblicas, obviamente por causa do tempo. Apresentamos aqui respostas breves, mas cremos que com a profundidade bíblica que elas precisam para você se fortalecer na fé e ter o seu interesse pela Bíblia desperto, aflorado cada vez mais. Então vamos aguardar as suas perguntas e obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, professor. Mais uma vez nós abrimos o programa com fatos de acontecimentos do futuro ou do tempo do fim. E essa questão do anticristo é uma dúvida que sempre acontece ou recorre ou é recorrente aqui no programa. E existem muitas dúvidas sobre o tal do anticristo. Quem que é o anticristo? Se ele vai vir ainda ou já está na terra? Porque, de acordo com essa pergunta, quem mandou foi o José Adriano. Ele, de acordo com 1 João 4, 2 até 4, ali no 3, fala que o anticristo já está aqui. Só que em outros textos da palavra de Deus diz que o anticristo ainda vai vir. Professor, como é que a gente pode entender? A gente percebe que a Bíblia várias vezes aparentemente demonstram contradições, mas quando a gente começa a estudar a gente vê que parece que não é isso aí, pelo menos é o que você tem falado aí pra gente. Agora, e essa questão aqui do anticristo? Aqui nesse texto ele já está aqui, de acordo com 1 João, só que em outros textos diz que ele ainda vai vir. Como é que é isso? Por isso que nós sempre batemos na tecla aqui no programa Na Mira da Verdade, nós não podemos em nenhum momento tirarmos conclusões doutrinárias ou fazermos uma teologia com base num texto só. Nós precisamos seguir aquele princípio protestante, de toda a escritura, do latim quer dizer toda a escritura, a totalidade das escrituras. Nesse caso de João, você percebe que o próprio apóstolo já nos dá a resposta. Porque enquanto ele fala do anticristo que já está no mundo, temos que entender o contexto dessa citação, mas eu vou mostrar para você num outro capítulo da primeira carta, que ele não fala da existência só de um anticristo, mas de vários. Então isso nos mostraria claramente que não há uma contradição no texto. É só nós analisarmos ele contextualmente. Em primeiro lugar,
quando João escreve a sua primeira carta, ele está lidando com um problema doutrinário. Estava surgindo um grupo entre ali os cristãos que estava negando a encarnação de Cristo. Tanto que ele diz, no verso 3 do capítulo 4, que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é espírito do anticristo. E aí o verso 2, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou melhor, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, havia um grupo, surgiram ao longo dos séculos algumas heresias, chamadas heresias cristológicas, né? E haviam alguns, os chamados docetistas, né, que ensinavam que Cristo parecia ter vindo em forma humana, mas que na verdade não veio. Por quê? Por causa da influência da filosofia grega, muitos pensavam que Deus se transformar em carne seria uma aberração, diríamos assim. Porque para eles, o corpo, a carne é algo mau e a alma é algo superior. E cristãos que receberam essa influência grega, muitos cristãos sinceros, estavam totalmente equivocados. Por exemplo, a Bíblia não ensina que o corpo é a prisão da alma. Em 1 Coríntios 6,19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então essa filosofia, especialmente platônica, ela não tem a mínima possibilidade de se harmonizar com o texto bíblico. Então, muitos acabaram negando a encarnação de Cristo. E aí o João está chamando estes falsos ensinadores, que saíram do meio cristão, inclusive, de anticristos. Anti quer dizer contra Cristo. E alguém é contra Cristo não apenas quando fala contra Cristo, mas alguém pode ser contra Cristo ou um anticristo quando ele ensina coisas erradas a respeito de Cristo. Ou até mesmo quando ele quer se colocar numa posição que pertence apenas a Cristo. Então esse termo é amplo. E aí, para mostrar para você que não há uma contradição, veja o que o próprio João diz no capítulo 2, versos 18 e 19. E aí você vai perceber que não há uma contradição com o fato de que há anticristo hoje, ou anticristos, e que haverá um grande anticristo no futuro. Olha aqui, Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Olha aqui a explicação. Ele não nega o fato de que o anticristo vai se manifestar no fim dos tempos, só que ele diz que os anticristos que existem hoje e que ensinam coisas contrárias ao Senhor Jesus Cristo, eles já estão se manifestando. Então, é um complemento de informações. O grande anticristo virá no futuro, mas existem outros agentes, né, que acabam atuando hoje de várias formas, apresentando doutrinas contrárias àquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina. Tá? Então, veja que não é uma contradição, apenas há um complemento de informação quando lemos o capítulo 2, versos 18 e 19. Ok, professor, muito bem, estamos apenas começando o programa. Você pode participar mandando as suas dúvidas através do nosso WhatsApp ou SMS, o número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente, como por exemplo essa aqui que chegou, quem mandou pelo WhatsApp, quem mandou foi o Emanuel. E a minha dúvida é a seguinte: professor, olha só o que ele diz. Por que as religiões não comemoram mais as festas que eram citadas no Antigo Testamento? Apenas comemoramos a Páscoa. Aquelas cerimônias que eram feitas, tinham acho que 7 festas, se eu não me engano, né? Ou mais, enfim. Elas tinham um simbolismo importante ali naquele momento. Por que hoje já não se pratica mais essas festas? Pelo seguinte, porque aquelas festas eram recursos
didáticos e pedagógicos de Deus para ensinar o plano de salvação para o povo de Israel. Então aquilo lá foi instruído por Deus, é isso? Foi instruído por Deus em Levítico 23, só que, por exemplo, qual é a necessidade de um cristão celebrar a festa das cabanas? Se o cristão não viveu em cabanas. Essa festa das cabanas, ela era, por exemplo, necessária. Eles passavam um período do ano, naquele momento, para lembrar que um dia eles não tinham a liberdade que eles tinham agora com Deus. Então Deus tinha festas de ordem cerimonial para ensinar aspectos do plano de salvação. Obviamente que se um judeu cristão quer celebrar estas festas para preservar a sua cultura judaica, não há problema com isso. Agora, tê-las como um princípio de ordem moral, não. O que é de ordem moral é o que está ali bem resumido no Decálogo, né? Isso sim, os 10 mandamentos morais, eles são o estilo de vida ético e moral do povo de Deus em todas as épocas da história. Não é só no período de Israel, é para a igreja também. Tá? Então você vê no texto bíblico que não há mais esta ênfase. A Páscoa, nós não celebramos a Páscoa da mesma forma que os israelitas. Nós celebramos a Santa Ceia, que já a Páscoa era uma forma de eles lembrarem que eles estavam sendo libertos, que eles saíram do Egito e que o anjo de Deus que puniu os primogênitos do Egito, esse anjo não os visitou, não os puniu, porque o sangue do cordeiro estava no umbral das portas. Nós não celebramos da mesma forma que eles mais, mas agora nós lembramos do cordeiro que já veio. E a maneira como fazemos isso é através da Santa Ceia. Tá? Então não pense que as festas, não confunda as festas com princípios de ordem moral. Princípio de ordem moral, ele é universal, é para todas as pessoas de todas as épocas. Preceitos de ordem cerimonial, eles são locais para propósitos específicos. Tá, ok? Então você não vê isso sendo preservado ao longo da igreja cristã. Mas repito, há judeus cristãos, há judeus messiânicos, que gostam de celebrar as suas festas para preservar a sua cultura judaica, não tem problema nenhum com isso, porque eles não estão negando que o Messias já veio. Agora o problema é celebrar tais festas como se o Messias ainda viesse, porque aí a pessoa estaria, como um judeu ortodoxo nesse caso, negando que Jesus Cristo, revelado aqui no Novo Testamento, é o Messias. Muito bem, e olha só, agora tem uma pergunta daquelas que é capciosas. Pergunta capciosa, vamos ver como é que o professor se sai. Olha só o que perguntaram aqui. E eu quero saber onde é que está isso aí, hein? Quem mandou foi a Luzia Aparecida. Ela diz o seguinte: boa noite, eu quero saber por que Ellen White falou que preto não pode se casar com branco, sendo que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A senhora White, em seus livros, chegou a escrever isso, professor? Ela escreveu, sim. Eu não lembro agora em específico o livro, né? Algumas citações dela eu lembro, outras não, mas eu lembro dessa citação. Por que eu lembro dessa citação? Porque há muitos críticos bem desinformados, né? Que gostam de tirar citações de Ellen White do seu contexto. E aí eles criam um sensacionalismo para alegar que Ellen White foi herege ou coisa parecida. Em primeiro lugar, eu vou ajudar a nossa querida telespectadora colocando inicialmente uma pulga atrás da sua orelha, mas é para o seu bem, é para lhe ajudar a entender. Qual é a base dessa alegação, né, com base nessa citação de Ellen White? Alega-se que Ellen White foi racista, tá ok? Mas deixa eu primeiro mencionar para você algo e depois eu explico essa citação. Como que Ellen White seria racista se ela investia dos próprios recursos para a alfabetização e evangelização de comunidades negras ribeirinhas? Tinha um barco chamado Morning Star, que Ellen White, com seus recursos, financiava
o trabalho de um dos seus filhos. E do trabalho de um de seus filhos era sair com este barco entre comunidades negras ribeirinhas que viviam longe e fazia um trabalho muito bonito de alfabetizar essas comunidades, ensiná-las a ler, a escrever, para terem sucesso, crescerem na vida e também evangelizar. Então, uma pessoa racista jamais investiria dos seus recursos para ajudar negros. Um outro momento, eu lembro que eu li isso num livro chamado Mensageira do Senhor, de Herbert Douglas. Ellen White escreveu assim que o nome do branco, do negro, do índio, do pele vermelha estão ao lado do outro no livro da vida. E outro detalhe que eu lembrei aqui agora, nos Testemunhos para a Igreja, Ellen White, no Testemunhos para a Igreja, volume 1, era totalmente a favor da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Ela até dizia que ter escravos, como era um costume muito grande nos Estados Unidos da América, séculos ali 18, 19, ela chamava isso de grave pecado. Então por que eu estou te dizendo isso? Para lhe mostrar agora o contexto dessa citação, quando ela fala para negros não casarem-se com brancos e vice-versa. Porque naquele contexto de segregação racial do século XIX, em que os negros eram muito perseguidos, ela deu a seguinte dica, que não tivesse naquele momento esse casamento para que os filhos que nascessem, que a mistura, não é, daquelas crianças, né, pretas e brancas, que é lindo, né, essa variedade de raça é muito linda, mas para evitar a perseguição, para esses filhos não sofrerem junto com esses pais, ela deu essa orientação naquele contexto, que era de forte racismo, tá bom? Então, há um contexto histórico específico para Ellen White ter dito isso. Então, a alegação de que ela foi racista, essa é uma mentira com todas as letras maiúsculas. Muito bem, mais uma perguntinha, eu acho que tem ainda 2 minutinhos, acho que você consegue responder essa aqui, hein? A pergunta, deixa eu ver, é da Dione. Gostaria de fazer uma pergunta, como será a pregação do Evangelho eterno se todos os dias morrem e nascem pessoas? Sei que para Deus nada é impossível. A pergunta é a seguinte, como é que vai ser pregado o Evangelho a todos para que Jesus volte? Se tem nascimento e morte todos os dias, professor. É difícil a gente acreditar nisso. O que acontece? A Bíblia não ensina que todos terão o mesmo nível de conhecimento do Evangelho. Então, a nossa irmã pode estar pressupondo que todos têm que ter o mesmo nível de conhecimento para que o Evangelho seja pregado e Cristo possa voltar. Não é assim que a Bíblia ensina. É óbvio que quando o Evangelho for pregado a todo mundo, existirão crianças com um nível de conhecimento, existirão jovens com outro nível de conhecimento, adultos, velhos. Para Deus o que importa é que a pessoa aceite a Jesus como Salvador, independente do nível de conhecimento que ela tenha. Alguns vão ter um conhecimento maior do Evangelho e outros menor, mas todos terão uma oportunidade de conhecer o Evangelho. É essa que é a ênfase da Bíblia, como por exemplo em Apocalipse 14, 6 a 12. É pregado o Evangelho eterno. No contexto das 3 mensagens angélicas, as pessoas têm informações suficientes para decidir entre o certo e o errado, e óbvio que aqueles que são mais novinhos, que não têm a mesma capacidade de decisão que um adulto, a graça de Cristo vai cobrir a vida deles. E nós temos que também lembrar de uma coisa, nós fazemos parte da missão do Evangelho, a missão do Evangelho não é nossa, a missão é de Deus. Onde você e eu não chegarmos, o Espírito Santo vai chegar, porque a obra é dele. Tá? Então, o fato de nascer ou não nascer, nascer mais ou nascer menos, isso para Deus é indiferente, porque cada pessoa vai receber o Evangelho. Alguns com um nível de conhecimento, outros com outros. A graça de Cristo coloca todos no céu e lá teremos a eternidade toda para aprendermos muito mais a respeito do assunto. Ok, professor, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, mande a sua pergunta para a gente. A gente volta já já.
Muito bem, já estamos de volta e as perguntas aqui não param de chegar, hein? Mande a sua pergunta pra gente. Para você participar, você pode mandar pelo nosso WhatsApp. O número é 12 98151 0101 e pelas redes sociais. Você pode mandar pelo WhatsApp, pelo nosso Instagram e também pelo Facebook. No Instagram, @Na Mira da Verdade e no nosso Facebook, Na Mira da Verdade.nt. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou no Instagram e ela também está no Facebook, da Gerlane. A Gerlane sempre acompanha o programa e a pergunta que ela mandou pra gente é a seguinte: em Romanos 13, do verso 8 até o 10, fala que não devemos nada a ninguém a não ser o amor e que o cumprimento da lei é o amor. Então a minha dúvida, com todo carinho, é: se você ama seu próximo e faz tudo que está, por exemplo, em Romanos 13, não precisa dos 10 mandamentos? Pois já está cumprindo o mesmo? Me ajude nessa questão, professor. Amo Na Mira da Verdade. Sou muito fã do programa e não perco uma segunda. Sou evangélica de Recife. Professor, quer dizer que se nós amarmos o nosso semelhante, já não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus? É isso que a Bíblia ensina? Muito boa e sincera pergunta da nossa irmã. Vamos lhe ajudar com muito prazer. Veja, minha irmã, aqui em Romanos 13, 8 a 10, Paulo está fazendo menção à segunda tábua do Decálogo. Olha que interessante, ele faz isso por quê? Porque a necessidade da igreja de Roma era amar mais ao próximo. Agora, Paulo não faz menção aqui à primeira tábua do Decálogo. Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo ensinam-nos a amarmos a Deus acima de todas as coisas. Os últimos 6 mandamentos, a segunda tábua do Decálogo, nos ensina a amarmos ao próximo como a nós mesmos. Paulo, ele resume a lei aqui no amor para mostrar o seguinte, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Só que ao ele resumir a lei, ele não está abolindo a lei, ele está apenas mostrando a essência da mesma. Então aqui dos versos 8 em diante, ele menciona, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tem também, honra teu pai e tua mãe. Não é? Tudo se resume nessa palavra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo, ele menciona a segunda tábua do Decálogo, porque esta era a necessidade dos crentes da igreja de Roma. Já Jesus, em Mateus 22, 36 a 40, ele já faz uma menção das 2 tábuas do Decálogo. Ele está numa conversa ali com um estudioso judeu, e aí ele menciona, que o nosso dever é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui, minha irmã, está o pulo do gato, diríamos assim. Quando Cristo resume o Decálogo em 2 mandamentos e quando Paulo resume em 1, isso só reforça a validade da lei. Por quê? Não há necessidade de resumir algo que não está mais em vigor. Você entende? Então, se resumir algo, se Jesus resume algo, é porque isso está em vigor. Se não estivesse mais em vigor a lei, não tinha um porquê de resumi-la. Ela não tem vigor nenhum, ela não tem função alguma, então resumi-la seria desnecessário. Mas como ela é resumida, isso demonstra que ela é válida. Pense no Decálogo como estando presente em toda a Bíblia. Pense aqui em Romanos 13, 8 a 10, como a segunda tábua do Decálogo. E ele não anula, ele só resume. E pense no que Jesus falou em Mateus 22, 36 a 40. Ele menciona não só a segunda tábua do Decálogo, mas menciona também a primeira. Então, se Paulo aqui abolisse a lei por resumi-la, ele estaria abolindo a primeira tábua do Decálogo. E aí Paulo estaria ensinando que podemos ter outros deuses, que podemos fazer imagens de escultura, que podemos colocar o nome de Deus em vão.
e que podemos rejeitar completamente o seu santo sábado, mas não é esse o propósito dele. Ele só resume aqui a segunda tábua do Decálogo porque esta era a necessidade da Igreja de Roma. E repito, só se resume algo importante. Se a lei fosse abolida, nem precisaria resumi-la. Verdade, verdade. Muito bem. Participe aí, mande as suas dúvidas para a gente. Nós temos uma aqui que chegou pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Você pode mandar também pelo SMS. Quem mandou foi a Maria Simone e ela é lá de Vespasiano, Minas Gerais. A pergunta da Maria Simone é a seguinte: me respondam, por favor, como a pessoa pode saber que passou pelo batismo do Espírito Santo? Há algum sinal evidente? Os dons espirituais se manifestam na pessoa somente após ela passar pelo batismo do Espírito Santo? Olha aí, professor, como é que a Bíblia nos ensina a respeito do batismo do Espírito Santo? Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo? Aqui em 1 Coríntios 12, 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito... Espera aí um momento, não é esse aqui. Que eu fiz uma pequena confusão aqui. 1 Coríntios 12, vou ler aqui o versículo 13, não é o 11, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse texto fala que quando nós somos batizados em um corpo, que o batismo ocorre nas águas, né? Nós, ao mesmo tempo, somos batizados num só Espírito. Então, no momento que você aceita Cristo como Salvador pessoal, e você é batizado nas águas, você é batizado com o Espírito Santo. Existem exceções no texto bíblico, de pessoas em Atos 10, por exemplo, 44 a 48, que primeiro foram batizadas no Espírito para depois nas águas. Mas essa exceção não é a regra. Tá? A regra, por exemplo, está em Mateus 3, 16 e 17. Quando Cristo é batizado nas águas, o Espírito desce no ombro dele em forma de pomba. Tá? Então, as duas coisas, batismo no Espírito e nas águas, ocorrem simultaneamente. O que acontece é que a Bíblia não ensina que você evidencia esse batismo através de apenas um dom espiritual. E aqui eu quero ajudar o meu irmão pentecostal que não fala em línguas e que pensa que por isso não foi batizado no Espírito. Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Se você não fala em línguas, mas você tem outro ou outros dons espirituais, você é sim batizado no Espírito Santo. Se você fez de Jesus o seu Salvador pessoal. E eu vou lhe mostrar isso brevemente. 1 Coríntios 12, 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? A resposta é não, né? Na igreja nem todos são apóstolos. Ou todos profetas? Também não. São todos mestres? Obviamente não. Ou operadores de milagres? Também não. Todos têm dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam-nas ou traduzem-nas todas? Todos? Entretanto, ou seja, apesar de nem todos terem os mesmos dons, procurar com zelo os melhores dons. Então, quando Paulo diz aqui que nem todos são apóstolos, profetas, mestres, fazem curas ou falam em línguas, o que ele está dizendo? Não existe um dom único que demonstre que você é batizado no Espírito. Se você tem outro dom espiritual que não é o de línguas, você é batizado no Espírito. Então você tem que tirar da sua mente essa ideia de que você, por não falar em línguas, não tem o batismo com o Espírito. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Agora, além de dons espirituais, o que mais evidencia que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ou seja, que vive sobre a influência plena dele, é quando essa pessoa manifesta o fruto do Espírito de Gálatas 5, versos 22 e 23. O que é o fruto do Espírito?
O fruto do Espírito é composto de 9 qualidades de caráter, ali em Gálatas 5, 22 e 23. Se você estiver desenvolvendo essas qualidades e manifestando-as, essa é a maior prova de que você é batizado no Espírito Santo. E vamos ver brevemente quais são essas qualidades de caráter. Isso aqui sim que você tem que considerar. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, o que o Espírito Santo produz na vida de alguém que aceita Jesus como Salvador e que mantém um relacionamento com a Trindade. O que ele manifesta? O que ele desenvolve na pessoa? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está aqui. Aqui está a evidência clara de que uma pessoa vive sob a influência do Espírito. Então, assim como ela perguntou, não quer dizer que só depois do batismo do Espírito Santo que ele vai ter essas qualidades. Isso já é o batismo do Espírito Santo, correto? Isso é, mas ele vai continuar desenvolvendo isso. O tempo todo. A gente é batizado pelo Espírito Santo diariamente, não é isso, professor? Para muitos irmãos, o batismo com o Espírito é uma experiência única, mas não, realmente é algo diário. Tem uma experiência inaugural, quando aceitamos a Cristo, nos batizamos nas águas, a partir dali nós começamos sim um batismo no Espírito. Só que isso tem que vir acompanhando-nos ao longo de toda a vida, é um processo diário. Na conversão, nós já recebemos qualidades do Espírito, só que elas agora passam por um processo de desenvolvimento, porque aí entra a fase da salvação chamada santificação. Ok, muito bem, é isso mesmo. Olha só, você tem acompanhado aí a programação que está acontecendo essa semana na TV Novo Tempo, essa semana especial Consultório de Casais, uma programação ali junto com a Darleide, muito interessante, e nós estamos lançando mais uma Revista Esperança Novo Tempo, agora com o tema Sem Tabus. Essa aqui é a Revista Esperança, um curso bíblico sobre os mais diversos assuntos que você pode pedir aí para entender o que está dizendo nesse guia de estudo. Olha só, vou falar aqui algumas coisinhas, a câmera está mostrando ali para você, deixa eu só mostrar alguns temas aqui que ela está dizendo. Ó, casamento, ainda faz sentido nos dias de hoje ter o casamento? Olha outro assunto que vai ser discorrido aqui nesse guia de estudo. Pornografia, que perigos esse vício esconde? Olha aí que interessante. Sexualidade, prazer e propósito caminham juntos? Vários e vários temas importantíssimos sobre casais que você deve aprender mais a fundo, tá bom? Deixa eu ver quantas lições, são 7 lições, isso, 7 lições fantásticas, e depois tem um questionário para o seu aprendizado. Olha, primeira lição, casamento, sexo e a imagem de Deus. Segunda lição, sexualidade e preconceito. Olha aí, dimensões da sexualidade, a terceira lição. Satisfação sexual, direito do homem e da mulher. Olha aí, quinta lição, pornografia. O que a Bíblia fala sobre isso? Você precisa saber. Sexta lição, pornografia à luz da Bíblia. Olha só. E a sétima lição, como se livrar da pornografia. É um assunto muito atual, a questão da pornografia em virtude da facilidade que a internet traz a todos. Portanto, você precisa se atentar, porque o inimigo quer fazer de tudo para destruir o seu lar. E esse guia de estudo, Sem Tabus, vai revolucionar o seu casamento. Peça agora mesmo, liga para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121 e mais esse novo guia de estudo, a Revista Esperança, Sem Tabus, vai fazer parte da sua biblioteca e do seu crescimento na questão bíblica e espiritual, tá bom? Muito bem, tem mais uma pergunta aqui do nosso SMS, que agora eu vou colocar na mira. Deixa eu ver quem mandou aqui.
Não, esse aqui é do Jardim Ângela. Deixa eu ver. Aqui não está aparecendo o nome, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. Aqui, ó, me chamo Davi, sou do Jardim Ângela, aqui de São Paulo, e gostaria de saber. Se vocês dizem que só as leis cerimoniais e sacrifícios foram abolidas, ou seja, transferidas para a pessoa de Jesus Cristo, então as leis de apedrejamentos por adultério, pena de morte por estupro, entre outras, ainda está em vigor? Por favor, me esclareçam. Me chamo Davi e sou do Jardim Ângela e gostaria de saber. Professor, como que a gente ajuda aqui o nosso telespectador? Nós falamos que as leis cerimoniais foram abolidas na cruz. E aqui essa lei, a lei que foi dada também para o povo, sobre o apedrejamento, pena de morte e tudo mais. Como que a gente explica isso? Temos que fazer uma diferença, amigo telespectador, entre as leis de ordem moral e a maneira como as transgressões dessas leis eram punidas, tá? O que acontece? No caso do adultério, quando era punido com apedrejamento, isso só ocorria quando fosse feito um flagrante e tinha que haver 2 ou 3 testemunhas, e isso numa sociedade teocrática. E por que isso poderia acontecer numa sociedade teocrática? Porque uma sociedade teocrática tinha Deus como governante e um profeta inspirado que não deixava acontecer erros. Hoje nós não estamos numa sociedade teocrática. Nós não temos um profeta inspirado como presidente da República ou do Senado ou do Congresso. Então é óbvio que a forma de punir certos erros tem que ser diferente. Tá bom? Por quê? Porque as pessoas na nossa sociedade, elas não têm a mesma luz que eles tinham numa sociedade teocrática. Ali, eles tinham visões proféticas declaradas do profeta, manifestações milagrosas. Então eles tinham toda uma base para saberem que não poderiam fazer essas coisas. E era uma forma de restringir. Então isso não era uma coisa que acontecia diretamente, porque quando certas coisas são punidas de forma exemplar, as pessoas pensam 2 vezes antes de fazê-las. Agora, olha que uma outra coisa aqui curiosa também. E aqui eu vou entrar num outro assunto que também é importante, é polêmico, mas é importante porque está no texto bíblico, né? De todos os pecados passíveis de pena de morte, poderia ter uma expiação, mas tinha um pecado que não tinha. Isso aqui é importante você saber. Até mesmo, por exemplo, para o caso do adultério e tudo mais, poderia haver uma expiação. Agora, tinha um que não poderia. E aí isso mostra a aplicabilidade do princípio até para os nossos dias. Números 35, versículo 30 e 31. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Olha que interessante. Ninguém era condenado à pena capital do nada. Tá? Tinha que ter depoimentos, testemunhas, e não era só uma testemunha. Tá? Quando fosse comprovado, olha o verso 31. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Então, esse é o único pecado dentre os demais que os especialistas em ética cristã apontam que ele não era aceito o resgate. Deus perdoa, o criminoso perdoa, mas Deus requeria o sangue dele. E por quê? A base está em Gênesis 9, 5 e 6. Como o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, quando alguém pratica um homicídio, ele está destruindo a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui foi dado para Noé, não foi dado para o israelita. Então este era um crime que deveria ser punido dessa forma em qualquer sociedade. Agora outros que eram para uma sociedade teocrática é diferente. Esse aqui Paulo aplica até para uma sociedade não teocrática, Roma, lá em Romanos 13, 1 a 5. Tá bom? Mas faça essa distinção
entre o princípio moral em si e da forma como era punido numa sociedade teocrática. E aquilo que o apóstolo repete numa sociedade não teocrática indica que ele está em vigor ainda em nossos dias. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para mais um intervalinho rápido, mas aproveite aí o intervalo, manda suas perguntas para a gente que a gente volta já já. Já estamos de volta e agora as perguntas que estão caindo aqui é do Instagram, é do WhatsApp. Essa aqui é do WhatsApp, por exemplo. Olha, quem mandou foi a Janice Gomes. A pergunta da Janice Gomes está relacionada com cabelo. Ela citou aqui o texto de 1 Coríntios 11, 14 e eu vou ampliar um pouquinho, porque aí a gente pode explicar essa questão do cabelo feminino e também do masculino. Olha só o que diz 1 Coríntios 11, 14. Ela pergunta assim, professor, me explique por favor 1 Coríntios 11, 14 e 15. Diz o seguinte: pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. E essa questão do cabelo comprido da mulher, existe ainda alguns cristãos que condenam o corte de cabelo. E aqui fez duas mostras dessa questão do cabelo. Para o homem, aparentemente era abominável. E para a mulher, era de orgulho que não podia ser cortado. Como que a gente explica essa questão de Coríntios 11, 14? Isso vale para hoje ou não? Muito boa essa pergunta. Nós precisamos interpretar o texto bíblico, né? Considerando, óbvio, as evidências internas ao próprio texto, mas também as informações e evidências externas. Isso quer dizer o quê? O texto bíblico foi escrito num contexto. Então, quando nós entendemos o contexto onde ele foi escrito, nós podemos interpretá-lo melhor. Por exemplo, a informação que eu vou lhe dar agora tem a ver com o contexto em que Paulo escreveu a sua carta. E aí você pode encontrá-la em alguns comentários bíblicos, por exemplo, de eruditos que foram entender o contexto da igreja de Corinto para saber o porquê que Paulo dá essa orientação. Primeiramente, essa orientação ela é dada aqui em Corinto, numa sociedade grega. Isso aqui é relevante. Por quê? Na cidade de Corinto, amigo telespectador, havia prostitutas e prostitutos cultuais, sacerdotisas, sacerdotes, que nos cultos de adoração às suas divindades praticavam a prostituição com os adoradores. Nesta sociedade, um homem com cabelo comprido era visto como um prostituto cultual e a mulher com o cabelo cortado era vista como uma prostituta. Então o que Paulo fez? Para os cristãos se diferenciarem daquelas pessoas na sociedade e darem um bom testemunho, até para evangelizá-las, Paulo pediu aqui o resumo, que a igreja não se parecesse com o mundo. Agora, ele não dá essa mesma orientação em sociedades que não são gregas. Quer ver um exemplo? O judeu usava o cabelo comprido. Lembra de número 6? Havia a lei do nazireado. O nazireu era alguém que dedicava-se a Deus por um tempo ali, uma consagração total, e nesse processo de consagração, ele não usava bebida fermentada e não cortava o cabelo. Então quer dizer que Deus ensinou em número 6 que o homem deveria desonrar a própria cabeça? Não, é porque na cultura deles não havia o problema que havia em Corinto. Tá? Então aí já temos que analisar o texto no seu aspecto cultural.
Aplicando para os nossos dias, na nossa sociedade, há moças decentes que usam cabelo comprido e há moças indecentes que usam cabelo comprido também. Há moças decentes que usam cabelo curto e indecentes que usam cabelo curto também. Então não dá para definir isso, né? Nós vivemos numa sociedade diferente. Então qual é o princípio aqui? Não se pareça com o mundo. Seja diferente para dar um bom testemunho. Isso aqui se aplica a hoje em que sentido? Uma mulher, ao cuidar do seu cabelo, deveria perguntar: eu estou chamando mais a atenção para o meu corpo ou para o meu testemunho como cristã? Um homem, ao usar certos cortes de cabelo, ele também tem que fazer essa pergunta: o meu cabelo está chamando mais a atenção para o meu corpo ou para o meu testemunho cristão? Então esse é o princípio que vale para os nossos dias. Agora a forma como se aplica o princípio muda de acordo com a cultura. Muito boa explicação, professor, muito boa. Muitas perguntas chegando aqui, eu sempre digo para você, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, vamos juntos aprender o que a Bíblia pode nos mostrar com a dúvida que você tem. Então, manda para a gente, diga de qual igreja você está frequentando, a igreja que você frequenta, qual a dúvida que você tem bíblica. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus, não é nem de religião, né? Tem uma pergunta aqui que chegou no nosso Facebook. Quem mandou foi a Docila Eldin. A pergunta dela é a seguinte: eu gostaria de saber se Adão e Eva, professor, ressuscitará na primeira ressurreição. A Bíblia nos dá essa informação? A Bíblia não tem uma informação clara sobre o assunto, mas nós temos sim como crermos que Adão e Eva estarão entre os salvos. E o que acontece? Só vai participar da primeira ressurreição quem é salvo. Então, se Adão e Eva estivessem perdidos, certamente eles fariam parte da segunda ressurreição, que de acordo com Apocalipse 20, versos 5 e 6, ela ocorre só depois do milênio. Mas por que nós cremos na salvação de Adão e Eva? Por que nós podemos fazer essa dedução? A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre esse assunto, mas você vê em Gênesis 3 uma promessa de salvação para Adão e Eva e uma evidência de que eles aceitaram essa promessa e creram nela. Quais são as evidências? 2 versos eu vou mencionar aqui para você. O primeiro, Gênesis 3,15. Logo após Deus dar a sentença ali, quando Deus fala com a serpente, alguém pode estar perguntando, mas então a serpente fala de acordo com a Bíblia? Você tem que lembrar que a serpente foi só um veículo, um médium de Satanás. Apocalipse 12:9 fala que a antiga serpente de Gênesis 3 é Satanás, tá? Então isso é importante para você não achar que a Bíblia ensina um absurdo de que um animal pode falar, tá? Então você tem que entender isso. Agora, o que acontece? Ali em Gênesis 3,15, quando Deus dá a sentença para Satanás e mostra a transformação que o animal, a serpente em si, iria sofrer em consequência do pecado e em consequência de ter sido usada por Satanás, Deus dá a promessa da salvação para Eva e para Adão também. Ele fala assim, que Deus colocaria uma inimizade entre a mulher, entre o descendente da mulher e a serpente. E ali é dito o seguinte, que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ali é uma promessa do Messias. Então Adão e Eva receberam a promessa de que um dia Cristo esmagaria Satanás. Como Paulo fala lá em Romanos 16:20.
Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Lógico que Cristo vence já Satanás na cruz. Ali ele dá uma ferida muito forte na cabeça da serpente. Mas a destruição total da serpente ali vai ser depois após a segunda vinda de Cristo e o milênio. Então Deus promete a salvação para Adão e Eva, mas nós temos um verso que nos leva a deduzir que eles aceitaram, obviamente. Eles creram e aceitaram essa promessa. E aí nós entendemos o verso 21 como sendo esse verso. Ali é dito que Deus fez vestimentas de peles para os nossos primeiros pais. Veja, o texto não diz claramente isso que eu vou dizer, eu estou fazendo aqui uma dedução com base em que alguns comentaristas creem e outros não creem. Mas eu vejo fortes razões para crer nisso. Ali é dito que Deus fez vestimentas de peles para Adão e Eva. Com certeza, essas peles foram de algum animal. Outra certeza que eu tenho é que Deus não matou um animal para fazer isso. Eu vejo, por causa de comentaristas que creem assim, que ali Adão e Eva, no Éden, eles já realizaram um sacrifício para entenderem o que significava a vinda de um descendente para ferir a serpente, para entenderem que para eles viverem alguém teria que morrer, o próprio Deus. E aí eu vejo que ao eles vestirem aquelas peles e aceitarem a provisão de Deus para eles, simbolicamente eles estavam aceitando, sim, a provisão de Deus para resolver o problema da nudez deles, causada pelo pecado. Depois você vai para Gênesis, capítulo 4, e você vê que o justo Abel preservava o sistema de sacrifícios, enquanto que Caim não. Queria adorar a Deus do jeito dele. Então, você vê que Abel, ele aprendeu a adorar a Deus do jeito certo com os pais dele. Então, nós cremos sim na salvação de Adão e Eva. Nós vemos nisso aqui evidências. E se eles serão salvos, eles farão parte sim da primeira ressurreição. Muito bem, temos ainda alguns minutinhos, professor. Olha a pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Por que espíritos imundos habitam em crianças? E como proteger as crianças disso, segundo a Bíblia? Na Igreja Católica, aprendemos que por meio do batismo isso é amenizado. Por isso, isso pode ser ou não? Me ajude aí, por favor. Tem 2 minutinhos, professor. Vamos lá. Veja, meu irmão, os demônios, eles influenciam todas as pessoas, desde crianças a adultos. Só que existem, obviamente, níveis de possessão. E há pessoas que são possuídas. É muito raro, não é comum isso acontecer em crianças. Mas quando pode acontecer? Especialmente se a família teve muito envolvimento com espiritismo, né? Especialmente com mediunidade, feitiçaria ou bruxaria. Então, obviamente, que a família fica sujeita a certas manifestações de ordem sobrenatural. O que você falou do batismo é algo importante. Nós cremos sim, quando uma pessoa aceita Jesus, esse problema vai acabar. Só não cremos, minha irmã, que o batismo infantil possa resolver isso. Porque, biblicamente, Atos 2, 37 e 38 diz que o batismo tem que ser precedido de fé e arrependimento. Então, num caso desses, nós não recomendamos o batismo infantil, recomendamos que a criança primeiro tenha conhecimento de quem é Jesus, o que é pecado para se batizar, mas nesse caso, minha irmã, é recomendável sim, chamar um pastor que possa ali fazer um trabalho espiritual com essa criança, orar, estudar a Bíblia. É muito bom vocês em casa fazerem isso, caso esse seja o problema de vocês, não é? Recomendo também uma avaliação com um psiquiatra cristão, porque às vezes alguns casos que parecem possessão demoníaca não são possessão demoníaca, pode ser um problema psiquiátrico. Então eu acho que você associar um psiquiatra cristão com um pastor, num caso desses, é a melhor coisa para se começar um trabalho de real auxílio para essa criança.
Muito bem, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor. Nosso tempo acabou. Você foi o tempo. Até lá então, Tito. Obrigado, amigo telespectador. Que Deus guarde a sua vida. E nunca se esqueça, sempre que você voltar aqui a Novo Tempo e assistir ao Na Mira da Verdade e tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, suas perguntas e os seus questionamentos sempre estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.